Então, eu já começo aqui. Gravando. Bom dia a todos, o pessoal está entrando. Reunião do Grupo Locomotion, do dia 22 de outubro. Hoje, então, a gente tem uma apresentação referente a um projeto de doutorado do Léo. E aí, depois, a gente vai falar um pouquinho sobre a extensão para o ano que vem, os projetos de extensão para o ano que vem, principalmente o de caminhada, certo? Prof. Léo, quer fazer algum recadinho da semana? Eu quero, já que eu passei tantas horas respondendo a um revisor, eu queria dividir com vocês, assim, eu sei que são as coisas mais chatas, mas ao longo do tempo eu tenho pensado que acho que isso é importante dividir com todo mundo para cada vez mais vocês entenderem também o que é o dia a dia do pesquisador, assim, nesses debates, né? Ver como o mundo é pequeno, né? Recebi uma notícia no meio da semana do Cruel. O Cruel ele tem alertas, né, de citações de trabalhos dele, e apareceu um alerta lá de uma citação daquele trabalho exatamente que eu mostrei algumas reuniões dos japoneses que eu comentei, do ponto de inflexão lá das relações de frequência de passada, comprimento, né, onde a gente discutiu até do projeto. Mas ele me mandou o e-mail avisando, ó, cara, chegou esse alerta, né? Assim, ó, super interessante o tema, e tem várias citações do grupo, né? Ele falou especialmente do Locomotion, assim, mas eu não comentei para ele. Depois eu vou falar que tinha dois revisores que era também dali, né? Mas tinha o CRAN também. Muito legal saber disso, né? Acho que um processo bem legal, e também a gente que bom para o grupo, né? Que está aparecendo isso. A outra coisa, eu estou no segundo round, no primeiro round, né? O round eu chamo assim, a gente chama quando volta a decisão e a gente tem chance de responder, quando não é negativa, né? Dos revisores e do editor. Quando o editor toma a decisão que, olha, tu tem alguma chance, mas responde, né? E então a gente chama, aí começa os rounds, né? Parece a coisa de boxe, mas é assim. Então, nós estamos no primeiro round do Journal of Biomechanics, que, se não me engano, a gente nunca publicou ali, né? Eu já dei vários pareceres e tal, e é uma baita revista, a gente sabe, é uma das melhores revistas do mundo na área de biomecânica e tal. A gente está com um trabalho ali que envolveu o meu pós-doutorado, não, na verdade, meu estágio visitante de 2019 em Rovereto, que foi aquele estágio que também permitiu, de certa forma, auxiliou lá para a Ana e para a Val também fazerem seus estágios em Rovereto, né? Veio daquilo lá que foi um apoio da Universidade de Verona, uma coisa legal de mostrar, que até para mostrar assim que a pesquisa, quando bem aplicada, a gente começa a ter frutos até desse jeito, até o exterior também nos auxiliando nesses processos e permitindo até essas coisas, ajudando um pouco, por exemplo, aos nossos alunos para fazer os estágios que foram feitos, né? E dali tinha um artigo, né? E é sobre coordenação intersegmentar e margens de estabilidade, né, que é um marcador de estabilidade geral, assim, usando bastões, que é uma coisa que, embora seja óbvio que de alguma forma os bastões ajudem, não tem um estudo sistematizado sobre isso, tá? E a gente está fazendo isso aí. Então, se a gente emplacar, vai ser uma mensagem bem legal, que é sobre um aspecto que é pouco estudado, assim, né? Então, parece que tem chance, assim. E saiu muita discussão. Eu queria só dividir com vocês um raciocínio que um revisor me deu, que é como a gente tem que estar atento às nossas linhas de raciocínio. Eu contei essa para a Val, né, Val? Mas deixa eu ver se eu lembro bem do detalhe. Era uma coisinha meio complicada, né? Mas é assim, ó, tem uma discrepância da caminhada com bastões que é clássica. Quando a gente fala em bastões em termos científicos, caminhada nórdica, né? Existe uma discrepância que é uma vantagem que o pessoal da área da saúde usa para vender a ideia da caminhada nórdica, que é a seguinte: é o paradoxo que a gente chama de perceptivo energético. O que acontece? Quando tu usa bastões, tu gasta mais energia. Então, por um lado, é bom, porque para estudos de balanço energético isso é bom, né, com obesidade, etc. Mas, por outro lado, a percepção de esforço, naquela intensidade onde o gasto energético é maior, a percepção de esforço é menor. Está aí o paradoxo, né? Então, isso é legal, é fazer um exercício onde tu perceba menos o exercício. Isso, as teorias de fadiga, exaustão, tudo exaltam toda essa ideia, assim, resumindo um pouco a coisa. Então, a caminhada nórdica tem essa questão. E aí, a gente viu que a estabilidade é maior com bastões. E aí, a gente usou a seguinte raciocínio: olha, segurança e estabilidade, elas estão relacionadas a uma percepção de esforço menor. Então, isso é legal. Olha, então, provavelmente, a parte dessa discrepância seja relacionada a essa estabilidade que a gente está vendo no artigo. Resumindo.
o revisor nos fez girar todo o raciocínio. Estava bonitinho, assim, bem escritinho, sabe, com referência, até ligando a questão de segurança, percepção, a segurança e percepção, tá tudo conectado, assim. Tá. Mas ele falou o seguinte, olha, por outro lado, ele disse o seguinte, manter a estabilidade custa energia. E aí a gente sabe disso, né? Ele falou, ó, tem vários estudos que mostram isso. Então, por um lado, então, tu ter maior estabilidade talvez envolva maior gasto de energia. Então, não é só o lado bom, só um lado da coisa, talvez tenha o outro também. E aí foi legal, assim, que é uma coisa que estava na cara, mas quando tu está muito ligado a só querer ver coisa positiva e tentar não falar de algo que pudesse ser negativo, a gente não viu isso que estava na nossa cara. Dizemos que sim para o revisor, porque usamos mesmo, é uma especulação. E aí, claro, para responder isso bem, nós temos que também ter a parte energética junto e ver bem as relações entre elas para testar essas especulações, assim. E a gente adicionou isso. Então, provavelmente, o custo de manter a estabilidade, que é maior com os bastões, talvez também pague explique, né, essa discrepância, né? Então, por um lado, tu percebe menos, por outro lado, tu gasta mais. Fecha a conta até, mas a gente adicionou isso e eu queria dividir com você. São pequenas coisas, mas que se a gente emplacar, são raciocínios que a gente traz para a ciência, assim, de forma geral, e eu acho isso muito legal, né? Tanta coisa. A gente está fechando as bancas, né, da Val e do BRL, provavelmente, vamos ver ainda, estamos fechando, mas talvez estejamos bem internacional na banca da Val, né, com a participação do Cosme Budzaker, da Universidade de Pavia, e com a participação do Mathieu Gruet, né, da Universidade de Toulon, da França. Né? Então, talvez aí a gente tenha dois, além dos caras da banca, já que são também super internacional, que é a nossa Flávia Martinez e o Cadore. Né? Então, e do BRL ainda estamos organizando. Né? O que nós acertamos é que o Luca Ardigó vai participar. Então, também está internacional, mas ainda falta, nem mandamos convite. Tá, mas vai ter, então daqui um mês aí a gente vai ter bagunça. Vou parar de falar e vamos começar o baile aí, né? Volto para ti, Val. Obrigado. Tá bom, obrigada, prof. Então olha só. Eu queria fazer uma proposta para a reunião de hoje, porque, se eu não me engano, vai ser o primeiro projeto de doutorado que vai ser apresentado, né? Acho que ninguém tinha apresentado ainda, Doc. Então, eu queria sugerir, como hoje eu estou vendo aqui pelo número de participantes que está mais o pessoal do grupo mesmo, né? O pessoal dos outros grupos não entrou. Eu queria sugerir aos nossos bolsistas que já pensem, já vão organizando a apresentação, vão prestando atenção na apresentação e organizem algumas perguntas para o Léo, porque isso é importante. Porque às vezes a gente está montando o projeto e a gente não leva em consideração pequenos detalhes, assim, que às vezes a pessoa está assistindo e percebe, sabe? Então, ali a Bruna, o Patrick, a Vivi, a Thaís, quem mais que está aqui com a câmera aberta, já vão pensando em possibilidades de perguntas, já vão anotando aí para fazer para o Léo para o final. E também fica o recado para os outros também, né? Se quiserem prestar... já ir pensando desde o início numa pergunta, porque realmente ajuda bastante a gente a organizar o projeto, né? E lembrando que aqui esse espaço é para essa construção, né? Então não vão dificultar a vida do Léo, né? Não vão vir com perguntas muito loucas aí que vão prejudicar a resposta dele, né? Por favor, né? Então, Léo, fica à vontade para organizar a tua apresentação aí, e aí no final a gente vai fazer essa rodada de perguntas. Ao contrário, gente, aqui é estilo uruguaio, o carrinho é quase um cumprimento. Não, é isso. Tá. Não, tem que pegar leve, né, prof? Não vamos botar a pessoa numa saia justa, né? Indisponível para compartilhar a tela. Alguém prof, é contigo aí para liberar. Foi? Liberado. Beleza. Todos me escutam? Alô? Alô? Sim, estamos te escutando tá. E já estamos vendo a tela inicial do título. Beleza. Deixa eu só tirar esse... Tem um menu aqui na minha cara. Então, vou deixar assim. Então, vou iniciar. Bom dia a todos. Meu nome é Leonardo Bloedo. Sou aluno de doutorado do professor Leonardo Tartaruga.
e vou apresentar o meu projeto de doutorado intitulado A Mecânica e Energética do Skate e seus Determinantes do Desempenho. Não está passando. Ah, que bom. Peraí, vamos voltar então. Travou? Vocês me escutam ou não? A gente te ouve, mas tá na tela. Peraí que travou. Ué? Tem um marcador, né? Para mim funciona às vezes com Peraí, mouse. vamos lá de novo. Depois tenta passar com mouse também, acho que se tu não tentou. Sim, sim. Ué, mas sempre funcionou. Agora foi. Tá, então, vamos lá. Seguindo, essa apresentação terá início com um breve referencial teórico. Mas Léo não está em tela cheia para nós. Ainda não? Não, tu não compartilhou. Espera aí, então. Tu fechou e saiu. Tá, agora eu vou iniciar, então, de novo. Agora sim. Apresenta. Então, eu vou apresentar o meu projeto de doutorado, intitulado A Mecânica Energética do Skate e seus Determinantes do Desempenho. Essa apresentação terá início com um breve referencial teórico e a apresentação do problema de pesquisa, em seguida com a apresentação das propostas de estudo. O primeiro será uma Scoping Review, o segundo terá como título A Fisiomecânica do Skate, Análise da Manobra Ollier. O terceiro terá como título Potencialização pós-ativação e a relação com desempenho em saltos em pista, de skatistas em saltos em pista. E o quarto, flutuações das energias mecânicas do centro de massa no skate. O skate pode ser considerado como um esporte radical ou como um meio de transporte, no qual os praticantes se locomovem e realizam manobras enquanto se equilibram em um equipamento em formato de prancha, utilizando principalmente os membros inferiores. Ele é composto basicamente por uma plataforma feita de madeira, chamada shape, apoiada em 2 eixos, os trucks, e 4 rodas. Apesar de existirem registros de equipamentos em formatos semelhantes ao que conhecemos atualmente, foi por volta da década de 60 que surfistas californianos criaram uma alternativa para quando não houvesse ondas no mar, fixando rodas de patins quebrados em pedaços de madeira, imitando uma prancha de surf. Os modelos foram sendo modificados com o passar do tempo até chegar no que conhecemos hoje. A partir da década de 90, a crescente popularidade do esporte contribuiu para que, em 2016, o Comitê Olímpico Internacional decidisse incluir o skate como uma modalidade olímpica a partir da Olimpíada de Tóquio, nas modalidades Park e Street. A modalidade Park é realizada em pistas semelhantes a uma piscina vazia e tem como característica a alta velocidade e altura atingida pelos atletas nos saltos. A modalidade Street é realizada em pistas com obstáculos que se assemelham ao mobiliário urbano, como muros, escadas e corrimões. No skate, a manobra fundamental e que dela derivam praticamente todos os saltos e manobras mais complexas das principais modalidades é o Ollier. Ela permite que o skatista salte por cima, suba ou deslize ao longo de obstáculos e sua ótima execução tem um papel determinante para o desempenho em competições. Desempenho que, em regra, a classificação é decidida por juízes, que dão notas para as apresentações dos atletas, levando em consideração critérios como dificuldade, perfeição e a criatividade das manobras. Todos esses critérios têm em comum e são potencializados de acordo com a altura atingida e velocidade das manobras.
Isso significa que o repertório de manobras disponíveis para o skatista aumenta de acordo com a capacidade de saltar mais alto e atingir maiores velocidades, favorecendo assim que os skatistas recebam maiores notas dos juízes nas suas apresentações. Considerando a importância da aptidão para saltar com skate, tanto em rampas nas pistas quanto em manobras como o olhar, é evidente a necessidade de se aprofundar o entendimento sobre as interações das energias mecânicas, dos principais parâmetros que determinam o desempenho e de métodos que possam amplificar os resultados desses parâmetros, como a indução da potencialização pós-ativação. Sendo assim, a pergunta-problema do presente estudo é: como se manifestam as energias mecânicas do centro de massa? Quais são os determinantes físicos do desempenho de skatistas? E de que maneira esses determinantes respondem à indução da potencialização pós-ativação? Iniciamos o nosso trabalho com uma scoping review para identificar as lacunas na literatura sobre o tema e apontar recomendações para pesquisas futuras. Atualmente estamos na fase de busca por artigos nas bases de dados PubMed, Embase e Google Acadêmico. Utilizando as palavras-chave skate, skateboarding, biomechanics e performance, inicialmente encontramos 187 estudos. A partir deles, observamos o problema que os termos skate e skateboarding estão mais associados a esportes como patinação artística, patinação no gelo, ski cross-country e hóquei no gelo. Nesses 187 estudos, encontramos somente 11, por enquanto, relacionados a parâmetros biomecânicos e fisiológicos no skate. Neles, podemos apontar limitações como um N pequeno ou sem especificar qual modalidade os sujeitos eram especializados e um baixo nível técnico dos participantes. Um fato curioso que constatamos é o grande número de estudos com lesões causadas pela prática do skate e de técnicas de reabilitação dessas lesões. Na sua grande maioria, lesões na cabeça, joelhos e tornozelos. Isso possivelmente pode ser explicado pela cultura de muitos skatistas que são resistentes à utilização de equipamentos de segurança como capacetes, joelheiras e cotoveleiras, com o argumento de que o risco valoriza a execução das manobras. Essa prática não é assumida oficialmente, mas sabidamente incentivada por técnicos e patrocinadores. A partir dessa busca inicial, podemos observar que existem importantes lacunas na literatura a serem preenchidas referentes ao skate, pois não encontramos estudos aprofundados com metodologias padrão ouro, tratando de parâmetros fisiomecânicos e determinantes do desempenho, reforçando a grande relevância do nosso tema de estudo, que certamente contribuirá para o aprimoramento do técnico do esporte. Na parte original do trabalho, os estudos caracterizam-se como observacionais transversais. A população será composta por skatistas profissionais e amadores da região sul. A amostra do estudo 2 será composta de 60 skatistas do sexo masculino, divididos em 2 grupos a partir do desempenho da altura da manobra olhar, sendo classificados como abaixo e acima da mediana.
Nos estudos 3 e 4, a amostra era composta por 19 skatistas. O cálculo amostral foi realizado no site, no software Glimpse. O estudo 2, intitulado A Fisiomecânica do Skate, Análise da Manobra Olhar, tem por objetivo analisar parâmetros fisiomecânicos como força máxima, taxa de produção de força, trabalho e potência mecânica, ativação muscular e parâmetros da utilização do ciclo alongamento e encurtamento, e relacionar com o desempenho da manobra olhar. O protocolo experimental será realizado em 2 dias. No primeiro dia será entregue o termo de consentimento livre, realizadas as medidas antropométricas e o teste de 1 RM. No segundo dia, serão realizados os testes de desempenho da manobra olhar e dos saltos contra movimento e squat jump. Serão coletados os dados de cinemetria 3D, força de reação solo e ativação muscular. Os dados serão analisados no software Nexus, Procalc e uma rotina matemática desenvolvida no software MATLAB. Os modelos lineares generalizados, como Poisson-Roque de Bonferroni, serão utilizados na comparação entre os grupos e na regressão para a predição do desempenho. O estudo 3, intitulado Potencialização pós-ativação e a relação com o desempenho de skatistas em saltos em pista, tem como objetivo analisar as respostas de parâmetros fisiomecânicos a estímulos de potencialização pós-ativação e a relação com o desempenho de skatistas em saltos em pista. A potencialização pós-ativação vem a ser um fenômeno no qual a força e a potência possivelmente são aumentadas de forma aguda em resposta a uma atividade contrátil, podendo ser esses estímulos de força máxima ou submáxima de uma ação muscular seguidos de uma ação muscular de alta intensidade. O protocolo experimental será realizado em 3 dias. No primeiro dia será entregue o termo de consentimento livre, realizadas as medidas antropométricas e a determinação da carga a ser aplicada no exercício de força que precede o fenômeno da PPA, assim como o tempo ótimo de intervalo. No segundo dia será realizados os testes na pista de skate para a determinação do desempenho da altura dos saltos sem a indução do PPA, e no terceiro dia será realizado o teste de desempenho de altura dos saltos com a indução do PPA. Serão coletados os dados de posição do centro de massa para a determinação da altura e velocidade através de 2 sensores inerciais posicionados na cintura do sujeito e no skate. Para avaliação do salto contra movimento e squat jump será utilizada uma plataforma de contato. Os dados serão analisados em uma rotina matemática desenvolvida no software MATLAB, e os modelos lineares generalizados com Poisson-Roque de Bonferroni serão utilizados na comparação entre as condições com e sem a potencialização pós-ativação. Por fim, o quarto estudo, intitulado Flutuações das energias mecânicas do centro de massa no skate, tem por objetivo investigar o mecanismo de interação das energias potencial gravitacional e cinética, suas repercussões sobre a energia mecânica total, velocidade de deslocamento e altura no salto em pista. A relevância do estudo dessas relações energéticas fica evidenciada pelo forte componente excêntrico presente nas aterrissagens dos saltos, o que sugere uma possível contribuição da energia potencial elástica advinda dos tendões nas transições, ocasionando maior velocidade e altura em um salto subsequente. As coletas serão realizadas em uma visita na pista de skate.
serão coletados os dados de posição do centro de massa para determinação da altura e velocidade através de 2 sensores inerciais posicionados na cintura do sujeito e no skate, a partir dos quais será possível a determinação das energias potencial gravitacional cinética e energia mecânica, e posterior cálculo do trabalho e potência mecânica. A análise dos dados será realizada em uma rotina matemática desenvolvida no software MATLAB. Esse é o nosso cronograma. E antes de encerrar, gostaria de dar os créditos de participação e agradecer a ajuda e parceria dos colegas Patrick Guimarães e André Mello na criação do projeto. Muito obrigado a todos por assistirem. Muito bem, parabéns, Léo. Só para registro, 14 minutos e meio de apresentação. Muito bem, parabéns, apresentação bem clara, os slides bastante figuras, e aí vai mostrando, a gente vai se familiarizando, né, com esse assunto, né. Então, eu já tenho várias perguntas aqui, sou super curiosa nessas coisas de coletas diferentes, mas eu vou deixar para o pessoal fazer as perguntas e aí depois, se não forem as perguntas que eu pensei, aí eu faço, tá bom? Então, o Léo, o prof vai querer fazer a parte inicial, fica à vontade. Tá bom. Obrigado, Val. Parabéns, Léo. Bem legal a apresentação. Deixa eu fazer também uma fala, acho que nesse sentido que a Val comentou, para a gente tentar sempre que os bolsistas prestem atenção e vão melhorando. Então, eu vou, claro, estava boa, mas eu vou me focar também nas coisas que eu acho que dá para melhorar, que são coisas que eu conheço o Léo há algum tempo e são desafios que ele está sempre enfrentando e está andando, mas ainda precisa melhorar. Tá? Uma coisa que é muito pessoal, mas acho que vale a pena a gente falar, foi, como eu falei lá da aluna do Alberito, Léo, eu sei que esse é estilo, mas a história é essa que a gente tem que estar sempre melhorando. Na entonação de voz, vale a pena tu dar uma mudada de vez em quando e intensificar de vez em quando. Em alguns momentos parece que quase tu tá dormindo mesmo, parece que tu tá com alguma droga te controlando, e é bom porque tá controlado, mas fica todo o tempo assim, fica um pouquinho pesado. Então, entoar um pouquinho mais, modificar um pouco mais, até mexer um pouco, isso é uma coisa importante, gente. A gente não sabe como vai ser para frente, mas daqui a pouco tem concurso que é nesse modelo mesmo, nesse retângulozinho. Então, até isso, sabe? Fala um pouquinho assim, entendeu? Não... às vezes parecia que estava lendo, né? Não achei ruim mesmo no geral, tá, Léo? Só o problema é fazer todo o tempo assim. Então, mudar um pouquinho, de vez em quando dar uma levantada, fazer alguma coisa. E até porque, assim, por outro lado, os slides estavam super bons, tal, como a Val comentou. Outra coisa que eu acho que é geral, tá, Léo? Que a gente tem que fazer como um padrão para o grupo, sempre na medida do possível, botar como regra. A gente acho que não dá mais para fugir sempre de fazer um registro que dura 5 segundos, dizendo que o estudo vai seguir os critérios ou checklist de tal tipo de estudo. Então, consorte, Prisma, inclusive o do Scoping Review, tá? Ou revisão de escopo, né? O por escopo, que é o termo em português que se usa. No Scoping Review tem também, tá? E até te sugiro que tu vá atrás. Eu não sei se foi para a Val ou para a Marcela que eu mandei. Então foi para a Marcela, tá? Vai atrás então da Marcela e disso, porque tem ali também já tem essas regulamentações assim, do que precisa ter no Scoping Review. Se tu já tem, tudo bem, é só adicionar isso, dizer que vai ser seguido. 5 segundos, quando tu for falar, o estudo é observacional e será usado lá o tal do consórcio, o que for. Tá? É uma coisinha pequena, mas acho legal. Outra coisa também é sempre falar da ética também. De novo, depende, se for muito, muito reduzido, mas no tempo que tu estava, acho que dava para dizer que vai ser seguido e vai ser encaminhado para o comitê de ética, né? Isso é uma regra que eu acho que é legal também. Agora, deixa eu falar um pouquinho do assunto, assim. Bom, eu achei muito legal. O que eu senti falta também, esse ainda é um pouco formato, que é assim, ó, eu senti falta de referências. Por exemplo, quando tu falou que vai ser feito o PPA, eu lembrei do estudo do BRL, que eu acho que eu te pedi para ir atrás daquilo que o BRL tinha feito num padrão ouro, muito bom.
não lembro direito. Mas, independente do que for, bota a referência ali. Eu senti falta em alguns slides da referência que não tinha. Outra coisa, ainda está no formato, eu prometo que vou sair do formato, depois vamos falar de conteúdo rapidinho, mas uma coisa que eu vi sobre formato ainda, que eu acho que é regra, quando tu mostra o cronograma, é comum o aluno falar assim, ó, gente, aqui está o cronograma, né? Ou aqui está o, não sei, orçamento, quando são listas, né, de coisas. Isso aparece às vezes até no resultado, não está longe do que tu fez, não foi o que tu fez, tá? Mas quando aparece esse tipo de coisa, eu sempre digo para o aluno assim, ó, não dá para terminar o slide dizendo, ó, gente, está tudo aqui, tipo, com vocês, né? Leiam o que vocês quiserem, né? Fica um pouco nisso. Eu sempre sugiro dizer assim, ó, pontua duas coisinhas, uma coisa, assim, que esteja ali, sabe? Para ter alguma ligação, e não simplesmente no ar, assim, tá aqui tá o cronograma. Não, tá? Eu acho que nesse sentido. E aí, claro, simplificar um pouquinho, talvez que esteja ligado com o que tu tá falando, que dê tempo para a pessoa ler tudo naquele tempo, ter uma... Tá? Tá, vamos lá, para conteúdo agora, que eu acho que é o mais importante, tá, Léo? Eu ainda assim, eu acho que, assim, ó, tá tudo no tempo certo, tá? Mas tu tem que ir em direção a isso durante o doutorado. Ainda a gente não está perto do que a gente precisa para chegar depois na hora de escrever um bom artigo, né? Então, tu precisa ir caminhando para isso. É sobre a formulação dos teus problemas. Em alguns pontos, pareceu que, assim, ó, olha, não tem, né? E é interessante saber isso e a gente vai ver isso. A gente tem que ter alguns conceitos anteriores, que não é para hoje mesmo, tá? Isso é para futuro mesmo, nós já aproveitamos. De ter conceitos assim, olha, eu vou testar sobre a questão do mecanismo elástico, né? É um mecanismo minimizador de locomoção, etc., e ele aparece em algumas situações. E aí dá para dizer, não sei, na ginástica artística, em algum lugar que já se saiba, né? Inclusive em movimentos que envolvem saltos esportivos, né? Uma característica, por exemplo, que não é estudada é em situações de ambiente instável, que pode ser o skate. Estou chutando, assim como... Mas nós vamos ter que construir esse raciocínio em cima de uma pergunta mais forte. Isso vai nos dar chance de publicar em um nível melhor do que simplesmente dizer, olha, não se sabe ainda, nós vamos medir, né? E eu sei que é um problema, porque não tem pouquíssima coisa mesmo sobre o tema, né? Mas nós vamos ter que fazer essas junções. Tem que estar muito atento nessa direção, né, Léo? Tá? Eu achei os temas muito legais, no fim das contas, eu acho que tá tudo ok ali, e não vou nem te perguntar nada, porque aí já, o que eu achava importante era isso, aí eu já passo para os outros. Parabéns, acima de tudo, mas acho que era bom pontuar isso. Tá? É isso aí, eu deixo para os outros também. Então tá, obrigado, prof. Quem se arrisca? Vamos lá. Ô, Léo, fecha a tua apresentação, por favor. Pois é, eu não estou enxergando ninguém, né? Que daí a gente vê todo mundo. Bom, eu tenho duas perguntas, assim. Assim, Leo, parabéns pela apresentação, realmente os slides muito legais. Também reforço a recomendação do professor do tom de voz, realmente, se dá um pouco mais de entonação, ajudaria na apresentação. Mas eu tenho a primeira pergunta, assim, por que escolher só o sexo masculino como amostra? Me senti curiosidade de saber o porquê. E a segunda pergunta, eu imagino porque escolheu o acelerômetro, é difícil fazer no laboratório com câmeras, todas essas maniobras aí, mas quais seriam as principais limitações de utilizar o acelerômetro nessas análises? Não incluir sexo feminino na amostra por acessibilidade, pelo número de sujeitos, por ser mais fácil de conseguir mesmo o número necessário de sujeitos. Mas é uma ideia de se incluir também, só que nesse nível de exigência, tem bem menos mulheres praticando. E as principais limitações do acelerômetro do sensor inercial, mas nós aprendermos ainda a utilizar. Eu ainda não aprendi a usar ele bem. Então, eu não sei te dizer perfeitamente
o que limita o uso da utilização dele. Aproveitando a pergunta, Léo, vai ser um no skate e um na pessoa, é isso? A princípio, sim. Na cintura e um no skate. Ótimo. Ali já temos, então, o André e o Edilson para fazer perguntas. Se a Diana ficou... Se respondeu a Diana... Então tá, então o André já pode ir. Obrigado, Val. Bom, primeiro, parabéns, Léo. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho. A minha dúvida é pensar junto aqui, na verdade, junto contigo. A gente já conversou, tu me explicou uma vez um pouquinho do PPA, né? Desse potencial pós-ativação. Dúvida bem pensando junto, assim, em relação... porque a ideia é fazer o PPA ali, né? Fazer essa intervenção ali e avaliar o efeito agudo, né? Pensando na variável de desfecho, de desempenho selecionada, que meu medo é pegar a altura do salto ali, né? Meu medo é daqui a pouco, se pegar a altura do salto, esse efeito do PPA, eu não sei direito, muito bem o protocolo, como é que é feito, né? Pode falar depois se quiser, mas, tipo, meu medo é que o efeito do PPA, ele fique tão diluído com outras variáveis intervenientes que daqui a pouco essa variável de desfecho, ela não se altere tanto, assim, sabe? Essa relação causa-efeito, ela não seja tão direta. Daqui a pouco, o cara realmente melhorou o PPA, mas a altura do salto no gol lá, ela não é tão sensível para esse protocolo de PPA, sabe? Sim. Eu não sei, mas é jogar no ar, assim, daqui a pouco fazer piloto. Aí o efeito, existe daí é aprofundar nessa questão da potencialização. A potencialização não necessariamente te dá o efeito no desempenho. Aí existe o efeito PAP, que é a melhora no desempenho de uma variável fim. Então, o sujeito pode realmente melhorar a força depois da indução, só que o desempenho nessa variável mesmo talvez não aconteça. Existe essa dúvida mesmo. Então, cada sujeito ele tem um tempo ótimo para esse fenômeno se manifestar da melhor maneira. E o salto, a ideia é fazer, primeiro vai se medir qual é o tempo, e depois, num segundo momento, colocar o cara certo exatamente no tempo ótimo dele. E se o desempenho da altura, a gente vai medir o que acontece na altura. Se não mudar, o efeito PAP não vai acontecer. Mas, claro, teremos que controlar, primeiro prever quais são as variáveis intervenientes que talvez possa mascarar ou até impedir que o efeito exista. Primeiro descobrir quais são e depois tentar controlar o máximo que puder. Porque pensando, tipo, porque o cara vai vir da horizontal e vai saltar, né? Vou controlar a velocidade que ele chega na base da rampa, né? Essas coisas. Tentar, de alguma forma, controlar, né? Mas nesse estudo, Léo, o desfecho, qual é o desfecho mesmo? É no salto, tudo bem, mas de qual gesto? É o olhar? Não, é no salto mesmo? na pista. É mais complexo mesmo a coisa. Eu achei que era mais simples, aí eu ia sugerir adicionar um CMJ junto para... Então, a ideia é que eu não expliquei todo o protocolo exatamente como... Não, eu não lembro, pode. Aí a ideia é também testar o CMJ, que é o, tipo assim, é o sinalizador de que aconteceu, né? Primeiro tu testa antes a carga ótima, faz a indução, e quando tu vê primeiro sinal de melhora é a altura do CMJ. Então, realizar o CMJ em seguida do salto vai confirmar se existiu o efeito da potencialização no CMJ. Talvez não exista no salto na pista, mas no CMJ pode ser que ele exista, né?
André, pronto? Foi essa pergunta? Mais Foi, alguma? obrigado. Senão já passo para o Edilson. Léo, parabéns. Eu achei bem interessante o estudo, bem diferente do que eu já estudei, e eu achei que você descreveu bem ele, ficou bem legal mesmo, a tua ideia ficou bem amparada. Eu fiquei com algumas dúvidas, talvez você tenha citado nas entrelinhas, mas eu posso não ter percebido. Você vai usar a mesma amostra para todos os estudos, né? Você tem um N lá de 60 indivíduos, você vai usar esse 60 e vai coletar os dados para todos os estudos, isso? O 60 é só no estudo 2, só no olhar. E nos vai ter outros uma regra estudos você vai usar uma parcela desses ou menor. é uma amostra nova? Não, alguns podem ser que participem de todos, Certo, mas é uma amostra menor. certo. É uma amostra muito grande. 60 indivíduos mais os das outras modalidades é bastante gente para analisar. Uhum. Quero saber assim, não entendo de skate, mas o rapaz, a tua amostra vai fazer a manobra que você determinou ali, da altura ou do salto ali. Uhum. Se ele errar, repete? Vão fazer três Ah, tentativas. tá. Então tem uma determinação. Você vai ter três tentativas e você vai definir, mas ele vai fazer sempre as três ou ele vai fazer uma errou, duas errou, tenta a terceira? Vai fazer, faz uma, intervalo, faz outra, intervalo, termina a terceira. E daí tu vai escolher. Mas sempre fazer as três, sempre. Todos vão fazer as três. E você vai sempre usar vai ter três. Mesmo que a melhor acerte as medida. três. Isso. Mas e se ele errar as três? Talvez nessa linha do E se ele errar as três? Intervalo mais longo, repete até acertar. Perfeito. Perfeito. Era isso. A minha dúvida era referente à coleta mesmo, a como fazer para... Eu imagino que sejam manobras complicadas, difíceis de fazer. O profissional erra, então um N desse tamanho pode acontecer do indivíduo errar inúmeras vezes, ainda mais sob pressão. Alguém observando e te analisando. A chance de erro é maior. Mas é isso aí, parabéns pelo estudo. Obrigada, Edilson. Edson, já está ali também. Parabéns, Léo, pela apresentação, pelo projeto, muito massa, muito legal. E diferente também do Locomotion, mas também tem os fundamentos por trás, né? Tem todas as questões do grupo envolvidas. Também achei a apresentação muito interessante, muito boa, assim, muito bem estruturada, os projetos, os estudos e tal. Muito interessante. A minha dúvida aqui que eu anotei também, seguindo a linha do Edilson, é a questão do PPA. Eu não sei se é esse mesmo estudo do PPA que tem aquele salto específico, Não. mais fácil, ou é o outro? É só na pista do PPA. Tá, e é nesse que tem as 3 tentativas. Sim, e nos dois, na verdade. Nos dois vão ser feitas 3 tentativas. Tá. No mais simples nós já estamos fazendo uns pilotos assim, é muito rápido e fácil, daí por isso que a coleta quando é bastante gente, 60 sujeitos, uma coleta, a coleta em si vai demorar muito menos do que montar o cara com os pontos reflexivos, os eletrodos, a montagem da estrutura 10 vezes mais, o tempo é muito mais demorado do que a própria coleta. Então, essa parte até é tranquilo. O que tu perguntou mesmo no final ali, Edson? Não, era essa primeira pergunta introdutória, porque tem a questão do PPA. Minha dúvida é o seguinte, você falou que vai encontrar um tempo ótimo ali, né, para ver. Você tem alguma ideia, assim, mais ou menos de tempo, os estudos que encontraram valores ótimos, não sei se é no vôlei, que mais se aproxima, ou em outra modalidade, qual o tempo, mais ou menos, esse estímulo acontece? Varia, é muito individual,
e varia de 2 minutos, a 20, alguma coisa assim. É uma janela bem grande e é super individual para cada sujeito. Sim. Não, era dentro dessa questão, né? Porque, por exemplo, se a gente se tem lá esse tempo, se daria essas tentativas que fossem corretas dentro desse tempo, esse estímulo permanecer dentro Por dessas exemplo, tentativas, assim, né? o Edson vai ser o sujeito. Daí nós colocamos o estímulo de força específico para o Edson. Aí, no primeiro dia, testamos o contramovimento de 1 em 1 minuto, a altura. Uhum. Aí descobrimos que depois do estímulo de força, foi lá no minuto 12 que a gente viu a melhora na altura do salto. Aí no segundo dia, na pista, aí o sujeito faz o estímulo de força e espera-se o tempo ali ideal para o sujeito, para o Edson, 12 minutos. Aí, ó, deu 12, vai. Primeiro, claro, o cara aquece, faz. Já aqueceu porque fez o estímulo, né? E faz a tentativa a partir dos 12 minutos. Entendi. E esse estímulo de força vai ser o quê? Vai ser uma força máxima? A princípio, três repetições máximas. A carga para 3 repetições máximas. Tá, entendi. Existem outros protocolos, talvez a gente encontre um mais simples, mais rápido do que 3, mas aparentemente 3 é o que não judia tanto do sujeito quanto 1 RM e é tranquilo de fazer. Entendi. Por exemplo, que dê para fazer próximo do local de coleta, nesse caso. Sim, essa é uma vantagem. Para fazer isso, precisa só de um rack de agachamento, uma barra e anilhas, assim, né? Tá. É super fácil de levar, deixar do lado de onde ele vai testar depois o salto. Entendi. As outras duas perguntas, bem rápidas, para não tomar o tempo. Se não seria interessante adicionar em algum desses estudos algum teste de equilíbrio estático ou dinâmico? Cara, a gente pensou nisso. Porque o equilíbrio lá na origem, lembra, André, que nós conversamos nós pesquisamos alguns testes de equilíbrio e eu acho que vai ser legal. Nós estamos pensando nisso também. Só não escolhi bem qual seria porque aqueles estático na plataforma que a gente, eu me lembro da Val usar com os idosos lá, aquilo ali, para os caras não faz efeito, né, meu? Tem que ser um pouco mais desafiador, e eu estudei pouco sobre isso ainda, assim, de qual tipo de teste de equilíbrio seria mais adequado, né? Metendo aqui, os de equilíbrio, eu lembro até no torneio, naquele de skate que a gente foi trabalhar, né, os caras ficam apoiando em podal em cima de uma bola suíça e jogando bola com a mão, os caras, então, não um teste tem... muito, muito sensível, assim, se alguém tiver alguma sugestão. Pois é, a plataforma de força seria legal, usar algum que mexa qualquer mexidinha, capte, né? Sim. E a última pergunta, talvez o professor ajude ali a responder, que eu estou até tentando, me atrapalhei um pouco para pensar aqui na questão do sensor inercial, dos dois sensores, o que vai ser no sujeito e no skate. Como é que poderia avaliar a questão elástica? Por quê? Se ele faz o bouncing ali, se ele faz o movimento para baixo e ali ele vai acumular energia e ele de repente flexiona rápido e tal, por exemplo, se ele se afasta muito do skate, isso poderia ser energia elástica ou não necessariamente tem que ter uma distância específica para calcular isso, assim, por exemplo, se você tem dois sensores inercial, não sei, professor, se ter uma ideia assim para ajudar ou pensar nisso.
pensando no meio, no contramovimento ali que ele faz para Vai fazer lá, Léo, as depois eu comento principais. alguma coisa. Na realidade, né, nesse salto em específico, ele não separa do skate. Ele fica junto, né? Vai ser um desafio. Eu não sei te explicar agora. Tem que estudar mais. O professor tem que nos ajudar. Não vai ser fácil mesmo, né? E talvez a gente tem que pensar sempre na hipótese de que a gente não consiga medir o que a gente quer, né? Por isso que a gente tem que testar para saber, né? Se vamos conseguir ter uma informação sobre essas coisas. Por exemplo, fazer testes dessas variáveis com alguém que aparentemente é elástico e outro não, ou numa situação que não seja, sabe, essas coisas. Tipo o que a gente brincava lá com a esteira instrumentada, correndo saltitante, correndo todo troncho e ver que tem que dar as coisas óbvias que a gente espera, né, no mínimo para começar a ter fé. Mas também o outro caminho é seguir o modelo massa-mola, né? Eu acho que isso sim é entender quais são as determinantes desse modelo e tentar ver como a gente pode fazer a analogia no corpo, né? Então, por exemplo, em relação ao skate, o corpo, e mesmo em contato, eles vão de alguma forma, vai ter que diminuir a altura e voltar. Ali tem o landing take-off, tá ali, né? Mas, claro, em outros termos, em aceleração. Mas dali nós vamos ter que ver se dá para tirar uma posição que nos informe sobre isso, né? E os tempos mesmo nessas duas fases, e ver se elas nos informam alguma coisa que tenha relação com esse modelo elástico. Mas um caminho bom é esse, é por isso que os modelos minimizadores nos ajudam, porque é um chão firme, né? Mas eu andaria por aí, né? Era isso, obrigado, parabéns de novo pelo projeto. Obrigado, Edson. Ribas, pode fazer suas perguntas. Opa, tudo bom, pessoal? Léo, parabéns pela apresentação. Onde é que tá? Desapareceu aqui, cara. Desapareceu. Ah, tá ali. Bem legal a apresentação. Achei um assunto bastante atual, né? Dentro dos esportes, tanto é que esse ano foi colocado nos Jogos Olímpicos. Enfim, eu fiquei vendo algumas coisas aqui. Deixa eu ver aqui, eu até escrevi para não me perder muito, porque eu tenho um pouco de dificuldade ainda de conseguir fazer essas perguntas aí, tá? Mas, assim, bom, então, parabéns pela apresentação, achei bem legal, foi bem clara, algumas coisas que eu não conhecia, eu acabei conhecendo na apresentação, foi bem legal, né? Ali o professor Tarta falou de algumas coisas que eu acho que é interessante mesmo dar umas ênfases, assim, para quebrar um pouco aquela forma muito calma de falar, mas de qualquer forma a gente conseguiu entender bem, tá? Por favor, a potencialização ali que vai fazer antes do teste, qual vai ser mesmo? Tu diz o movimento? Atividade. Isso, ou agachamento? Agachamento, tá. Em movimento dinâmico, né? Sim. Vocês não pensaram, talvez, em fazer ele de forma... Eu sei que não tem muito a ver, mas de forma excêntrica seria um pouco mais fácil, eu acho, de fazer, porque basta ter uma barra, alguma coisa travando essa barra em determinada altura, e aí tu não precisa levar muito peso pro local lá onde tu vai fazer as coletas, né? De repente seria uma usar forma. só a excêntrica. Não sei, é uma forma de... Eu tenho lido alguma coisinha, tem gente que tem trabalhado com a forma excêntrica nessa potencialização, né? Sim, estímulo, né, Léo? Do estímulo. Só que, é claro, quando tu falou assim, claro que é o exercício um pouco diferente, porque o próprio, se não me engano, esse squat na máquina, ele é feito só na fase concêntrica, né? A carga estimulante, eu não lembro direito. Não, acho que é completa, né, Léo? Não lembro. Completo. Mas o que a gente fez tem variações, tem variações. Tá, tem variações. Mas de qualquer jeito, se a gente faz nesse exercício, a carga é muito maior, né? Mas tu deve estar falando, Léo, de outro exercício mesmo, talvez um drop, alguma coisa assim que não precise botar a carga, né? Porque se tu botar só a fase excêntrica do squat mesmo, tu tem que botar mais peso, né? Porque ele vai estar mais próximo da falha com mais peso, né? Acima de 100% daria para colocar. Mas eu acho que não é isso que o Léo está dizendo, é só para comentar, assim, por curiosidade, que deve ser outros exercícios, né, Léo, que envolve excêntrica, né?
Léo, sou eu que tá falando. Desculpa, gente. Agora o último era o Ribas. Eu fiquei com um nó na cabeça aqui. Não, eu tinha pensado o agachamento excêntrico mesmo, porque daí basta ter alguma coisa que trave essa barra aí, mas eu estava pensando muito mais pela questão de facilitar o trabalho, Blue, e do que o... Porque tu não precisaria levar tanto peso para lá, daí basta ter alguma coisa que trave essa barra, mas daí seria só força concêntrica, né? Seria uma força excêntrica, mas tentando fazer uma força para tirar o peso, levar o peso para cima. No caso, seria uma tentativa de uma força concêntrica. Não sei se entendeu, se ficou claro. Uma variação do estímulo. Isso. A potencialização pós-ativação, tu mesmo comentou, se eu não me engano, existem estímulos até isométricos. Então, o sujeito escolhe. A gente tomou a decisão por ser simples e aparece bastante em alguns estudos, assim, né? Mas é uma possibilidade. Daqui a pouco, testando lá, a gente pega o Patrick lá e faz o Patrick testar, vê qual que é mais fácil. Para mais leve, né? Enfim. E a outra tem uns caras, tem uns trabalhos bem interessantes, de repente, de dar uma olhadinha quem faz. Bom, além do Berriel, tem o Nélio Moura, né? Que tem alguns trabalhos referentes a isso aí, que eu conheço, assim, também, que tu pode dar uma olhadinha para dar uma ajudada, né? Porque é bem isso, o tempo de cada indivíduo é totalmente diferente, é muito diferente um do outro, né? Então, vai ter que achar esse tempo de cada um, não é muito simples. Mas parabéns pelo trabalho aí. Desculpa o nó que eu fiz aí. Hoje nós não temos outros colegas aí, dá para ficar... Então dá para ficar conversando bastante. Um pouquinho mais aí, legal. Todo mundo levantou a mão. Eu já ia dizer dos bolsistas, mas já levantou a Bruna. Não, já tá. Tem uma fila ali de perguntas. A Bruna, deixa a Bruna perguntar. Ela nunca perguntou nas reuniões. Vamos escutar ela agora. Vou botar na fogueira. Vai. Então tá, né? Vai, Bruna. Vamos pular, vamos mudar a fila. Obrigada, obrigada, Valéria. Parabéns aí pela apresentação, Léo. E a pergunta é nessa linha de força, como que vocês determinaram a carga máxima para 3 repetições? Nós, por tentativa, no protocolo semelhante a um RM. Nós vamos chegar na carga testando. Primeiro testa num dia, até chegar na carga máxima, para 3 repetições. Tá. Obrigada. Excelente. Patrick, vai lá, Patrick. Léo, parabéns pela apresentação, estava bem bacana, tanto o slide, parte de fala ali também, deu para compreender bem o que tu expôs do trabalho. Eu fiquei com algumas dúvidas, assim, agora o pessoal foi falando também, acho que surgiram algumas mais no caminho. Aproveitando essa parte da ativação, tá? O padrão de movimento, como é que foi o teu critério para escolher? Ele se aproximava mais com o da realização da manobra ou do salto? E o que complementa ela vai ser um squat, mas vai ser considerado também a aptidão que ele tem para realizar o movimento e ele fazer efeito para essa pré-ativação? É porque tem no histórico de skatista, assim, não é um grupo de atletas ainda que tem o hábito de treinar tanto ou familiaridade com alguns movimentos, né? Essa limitação em realizar o movimento pode prejudicar, assim, essa fase de pré-ativação e tal, porque não tem tanta amplitude, vai trabalhar diferentes graus de aplicação de força. Sim. A escolha do agachamento é para se assemelhar ao movimento tanto no ollie quanto na pista mesmo. Em aproximação das rampas, se a gente notar, se alguém anda ou tu notar observando os sujeitos andando, eles fazem agachamento o tempo inteiro. E
Então, mas por proximidade, por semelhança do movimento mesmo. E nos saltos, os saltos são, tanto no ollie quanto na pista mesmo, são contramovimentos que eles realizam. Então, eu acredito que não vai ser assim, não vai ser problema por eles não realizarem isolados tanto o contramovimento quanto o exercício agachamento. Eles realmente não treinam, eles não são familiarizados ao treinamento de agachamento. Raríssimos os caras que treinam. Mas por semelhança. Essa informação é bem legal. Eu acho que a gente tem que ter um recordatório assim do que eles treinam, né? Eu acho que isso é bom, porque pode dali surgir coisas dos revisores dizendo, tudo bem, eles não treinam, tem essa fama, né, e tal, mas é bom saber exatamente o que eles fizeram nos últimos 6 meses, sabe, aquelas perguntinhas. Sim. Né? A outra dela, acho que é o primeiro estudo, o segundo, é sobre o Ollier. Tu diz que a literatura em geral é mal descrita, assim, né? Quanto à questão da manobra, talvez parte biomecânica, que é a expressão do gesto. E tu vai ter um critério para aceitar o que é ter feito certo o movimento, né? Tipo, tu vai estimular ele a procurar a máxima altura com o movimento. Se ele saltar e cair sobre o skate, tá certo. Não, como é que vai dizer? Eu validei, esse salto foi... Sim. A execução tem a posição inicial e final conhecida, e nós vamos ter que determinar, manobra aceita ou não, e a ordem vai ser o maior, assim, tenta fazer o mais alto que tu puder. Mais alto. E o desempenho vai ser medido pela altura da manobra. Tá, perfeito. Tem até, se tivesse fazer na pista aquelas disputas de salto sobre carrinho na vertical, né? Aí pode usar os acelerômetros para tentar observar eles em deslocamento também. Né? Sim. O outro seria a ideia sobre o half pipe ou o bowl. O que tu vai usar na pista para ele fazer a manobra, né? Ele entrar? Na pista que é aquela semelhante a uma piscina vazia, não um half. Ele vai o half. Não vai ser no half, vai ser não vai, tá. No bowl. Só na piscina, no bowl. Isso. Tá. Com trajeto determinado, ponto inicial, ponto final. Entrar parado. Vai ter que dropar parado. Tá. E usar só a aceleração do corpo e da pista, que a rampa proporciona. Tá. E nessas tentativas da pista, são 3 tentativas para pegar a melhor execução, a maior né? altura. Isso. A maior altura. Isso. Tá? Mesmo partindo parado e com a pré-ativação, qual o intervalo que tu vai dar para eles se recuperarem, as 3 tentativas, uma depois da outra? Chegou a considerar que pode ter um efeito de estresse acumulado, assim, entre as 3? Pode ser. O intervalo dos protocolos que eu vi em outros estudos, eu escolhi 3 minutos. Tem de intervalos maiores também, 10 minutos. Mas eu determinei 3. Dá para estudar mais sobre isso também. Última para encerrar, eu prometo. Tu vai ter 60 atletas numa amostra e pelo menos uns 30 na da 19 né? 19 na outra. Tu vai levar em consideração, eles têm um critério de idade para participar, ou de tempo profissional, que isso talvez pode influenciar também na qualidade da manobra, sim. ativação para dar o salto mais alto, padrão de 2 entrada anos lá no estudo do Ollier, que é a maior amostra, eu quero pegar níveis até bem diferentes, assim, desde o Pangaré até o da Elite. Mas com no mínimo 2 anos de prática. Perfeito, obrigado.
Obrigada, Patrick. Diana, vamos lá. Bom, eu tenho uma dúvida com relação aos sensores inerciais. Talvez o professor pode ajudar aí com minha dúvida. E é a seguinte, na caminhada, o sensor inercial, ele tem várias limitações e dificuldades para ser preciso, porque ele tem margem de erro grande, tanto que na patologia é um pouco mais complicado usar sensor inercial, porque ele depende muito do impacto do calcanhar para ele conseguir registrar as informações. Obviamente aqui no skate estamos falando de outro tipo de movimentos bem diferentes e com certeza o impacto é bem maior. Então, mas eu fico curiosa de saber, no esporte, como é que funciona, quais são essas limitações desses sensores inerciais, se é comparável com o momento de utilizar na caminhada, ou se eles muda completamente essa visão do sensor inercial. E se tiver limitação, eu não sei se vou complicar a vida do Rio ou não, com a sugestão, comentário ou pergunta, porque também é uma dúvida. Se ele tiver muitas limitações em relação aos dados, qual seria a possibilidade, então, de utilizar, como se realizava um pouco mais antigamente, utilizar também, além do sensor inercial, utilizar as câmeras em diferentes câmeras já de alta mostragem em vários, em posição sagital ou frontal, para fazer essas análises, ou incluso mesmo no próximo ano a gente vai utilizar o MyoMotion, claro que a gente lo vai a tentar fazer essa análise com doença patológica, de ver se me foi neste momento a palavra, de validar o equipamento com o Bicon. Daqui a pouco, a gente, se é uma boa opção, também você pode, que talvez eu possa falar com o Jonas, se daria para utilizar nesse caso, porque já é um equipamento mais completo e que talvez ajudaria a reduzir margens de erro. Claro, a gente vai fazer esse teste de validação no próximo ano, mas são ideias que vêm na cabeça e dúvidas que também tenho, porque eu he lido dessas limitações, mas na marcha, na caminhada, em doença patológica, mas aqui estamos falando de esporte, de impactos maiores, de acelerações maiores. Então, não sei, talvez não exista. Por exemplo, eu sei que a Vicon, ele tem uns sensores inerciais que incluso eles mesmos no site, eles falam que eles estão validados para esporte, mas que não é possível para utilizar em reabilitação ou em patologias, né? Então, fico com essas dúvidas. Não sei se o professor sabe algo, se pode responder alguma dessas dúvidas. Bom, vai para mim direto, Léo. Não, a questão até do acelerômetro, Diana, acelerômetro não, do sensor inicial, para a ideia inicial do estudo, que era testar mesmo o desempenho em relação à posição do centro de massa, energia cinética e pegar velocidade e altura, eu acho que até não é problema, porque tem alguns estudos com snowboard que os caras usam, e já bem validado e publicado e tal. Não vi, não achei, não tem validado para skate ainda. Mas eu acho que para posição, velocidade, altura, eu acho que não é um problema. Para as outras questões mais aprofundadas ali, realmente, daí eu não sei te responder. Aí nós temos que conversar com o professor. Não, respondendo é isso. Eu acho que, bom, tu falou tudo aí.
tem coisas que já estão validadas, e aí tem que ver se a gente vai querer mais, né? Porque o MioMotion seria interessante se a gente quisesse saber alguma posição, entendeu? Aí mais em detalhe segmentar, coisas assim. Aí que entra a maior dificuldade. Mas é a velha história. Se não estiver validado, nós vamos ter que validar minimamente. E inclusive o nosso mesmo, né? Nós vamos querer ter uma certeza de alguma coisa, sabe? Talvez não lá no bowl, que eu chamo de panelão, não sou muito velho, mas nesses negócios aí, talvez a gente tenha que fazer uma coisa menor para ter certeza, só nos garantir que está medindo aquilo que a gente quer, mesmo tendo a validação, né? Mas já tem coisas, isso é super importante, já nos dá uma segurança. Respondido, então, dito, ok? A gente já passa para o Lucas. Parabéns, Léo. Primeiro, acho que é um trabalho novo aí, né? Pelo scoping que tu vai fazer e pelo que tu viu na revisão. E acho que vai ser bem legal. Só que eu tenho uma pergunta relacionada ali ao estudo do Ollier. Como que tu determinou aquela mediana de 30 para separar os grupos? Acho que é de altura do solo, né? Seria isso? Altura do solo, Pode responder essa primeira, eu acho que daí eu não, assim, ó, a mediana, os grupos vão ser separados, tipo, vão testar todo mundo, e a partir da mediana, aí tu descobre tu determina baixo desempenho e alto desempenho. Daí tu separa os grupos depois da mediana de todo grupo. Ah, tá. Achei que seria uma altura pré-determinada. E eu acho que acho que foi a Diana que falou no início ali, e também o que o pessoal falou, acho que tu consegue coletar com gurias, com mulheres também, principalmente devido ao que teve agora nas Olimpíadas, né? Tem uma matéria, acho que eu vou procurar para mandar, que saiu no UOL sobre a diferença dos campeonatos. Um campeonato que teve recentemente agora em Santa Catarina já teve quase mais inscrições femininas que masculinas, então acho que por ser um fenômeno recente, muita gente começou agora, muitas mulheres começaram agora, então vai ser mais fácil de tu conseguir 60 amostras. Não, que tem. Também com mulheres. Eu digo, por acessibilidade minha de conseguir, entendeu? A amostra. Foi só para simplificar. Sim. Mas que dá, sim. Eu acho que é isso, só essa sugestão de que vai ser mais fácil conseguir um N grande assim, adicionando. Então tá, obrigado, Lucas. Agora vou eu. Mas, Léo, complementando essa que o Lucas falou agora, os teus grupos não vão ser iguais, então, tipo, não vai ser 30 e 30, vão ser 60 pessoas e depois que tu vai dividir. É isso? Não, tu pode dividir a partir do teste 60 e testa o desempenho dos 60. Aí calcula a mediana, o que tiver abaixo vira 30. 30 para baixo, 30 para cima. Não, mas eu me refiro ao N, pode dar, sei lá, 20 num e 40 no outro, 15 num e 55 no outro, sabe? Nesse sentido. Não, mas não sou eu que... não, tem que ser igual. Mediana não, mediana aí vai por posição. Ele fica equilibrado. Isso. Tá, ok. Mas a minha pergunta mesmo em relação às amostras é que se tu vai filmar a parte da pista também? Ou uma sugestão, né? Vai botar alguma câmera lá? Sim, outra ideia que nós tínhamos era, tipo assim, uma carta na manga, filmar com uma câmera, uma resolução razoável, e testar aquele software que os guris estão usando bastante ali, que o Lucas e o André estão usando, que sem marcador nos dá as informações de posição e velocidade. Sim. Não é porque é interessante ter esse registro em vídeo, né? Mesmo que lá na pista, né? Até para a questão de depois. Uma coisa que nós debatemos já algumas vezes, assim, claro que, mas não é impossível. Se nós olharmos as imagens dos laboratórios que usam o Vicon, na sua grande maioria, as câmeras são móveis. Elas não ficam em lugares fixos.
Eles usam É do tripés, tripé, né? Uhum. e pelo que a gente está aprendendo lá, a calibração do espaço é super rápida, de como tu determina o volume a ser captado. Então, claro, é outra ideia, mas daria Levar as para, câmeras pra pista. inclusive, usar. Essa é uma outra possibilidade. Sim. Você vai infartar a professora aí. Exatamente. O ataque cardíaco já estava vindo. Não, mas daqui a pouco, sei lá, botar por segurança, bota alguns pontos no sujeito Sim, e claro. coleta com a câmera normal, que daí até no Kinovea dá para ver esse ponto, né? Sim, algumas Então, coisas. Né? Sugestões. Claro, claro. Ribas, vai lá de novo. De novo. Tá, Léo, eu não sei se a gente conversado uma outra vez. Tá, perdi o Léo de estar aqui embaixo de mim. Tá, será que não seria interessante também fazer alguma coisa de coleta? Porque esse olhar pode ser feito parado, né? Uhum. E daí fazer no laboratório com o Vicon não ficaria tão interessante também um parado? Depois não sei com que tu ia comparar, daí é só uma observação. A gente já fez uma das imagens que eu coloquei ali na apresentação, é o Patrick pulando ali. Nós já fizemos ela. Já, legal. Essa parte já está praticamente pronta, assim, falta adicionar a eletromiografia agora, outras coisas junto. Mas a ideia é usar o Vicon. Bom, tá. Valeu. Vai ficar bem bacana. Desculpa, ô Ribas, essa tua pergunta era, acho que tu pensando não sei se foi assim, mas olhando lá o panelão, dizer que talvez pudesse fazer aquele estudo que vai ser feito no BOL, panelão que eu chamo, poderia ser feito com uma coisa mais simples, é isso? Porque tem um estudo que é com o Olier, né, que é o simples, né, e tem outro estudo que é com esse BOL, que é mais difícil, por isso que entra acelerômetro. Mas a tua pergunta foi no sentido de aquele estudo que é do BOL, poderia também ser feito, o PPA, né, poderia ser testado o PPA no Olier. Também. Acho que isso não está estruturado com o Léo, né, eu sei que diminui talvez a validade ecológica da questão, né, mas poderia ser feito. Se não der nada certo com o BOL, poderia ser uma alternativa. Ei, professor, uma coisa que até no projeto eu coloquei, mas aqui eu tomei a decisão de não colocar para não ficar estender demais. Mas lá porque no estudo do PPA, a ideia é ver a altura do salto na rampa. Mas eu adicionei no projeto, depois que o sujeito salta, fazer um olhar lá também e se medir a altura. Então, daí nós vamos ter o efeito da indução, da potencialização, tanto na rampa, na pista, quanto só na manobra. Tá. Aí já responde o que o Léo, acho que comentou. Não sei se era nessa direção que o Ribas estava perguntando, mas se fosse, sim, já está. Sim, também. Facilitar um pouquinho a vida, né? André, vai lá. Agora eu estava pensando na história do gol ali, da altura do salto, para daqui a pouco, né, Léo, Bom, o acelerômetro ele vai dar daqui a pouco algumas informações a mais em relação a mecanismo elástico, né? Mas querendo simplificar a coleta assim, pegando só a altura, acho que não sei se a gente chegou a conversar, pega a cinemetria mesmo, bem basicão, assim, pega uma régua ali, altura vertical, calibra ali e marca o ponto, sabe? O ponto do skate, o ponto máximo e deu, sabe? Não. Então, se for a cara do professor. A cara do professor, né? Perde todo o outro lado. Tava só prestando atenção o que ele ia fazer com a régua. Eu estava imaginando eles botando aqui, ó. Tá segurando lá, assim. Foi até aí, com certeza. O Patrick ali segura um régua ali, 2 metros. Claro, perde todo o outro lado de acelerometria, né? Mas, enfim, daqui a pouco você vai fazer uma coleta mais detalhada dentro do laboratório para simplificar essa externa, né? Sim.
Mas, ô, André, a Déia, até a professora e os colegas, nós tratamos sobre isso já em relação à utilização lá do Deep Lab Cut, que existem coletas, os caras fazendo salto com vara. O sujeito vem correndo num ginásio, num lugar específico para aquilo, e fazendo avaliações super complexas. Nós vimos isso já. Falta a gente trazer para o nosso universo aquilo, né? Mas eu acho que não é impossível, não. O meu medo, receio, assim, é a questão de tempo, assim, que a gente está vendo ali da caminhada. Só da caminhada, porque tem que validar, né, todo... Só de que a caminhada é um Treinar, movimento né, o mais modelo, simples, né? treinar, né? Uhum. Vai para o skate que tem giro 3D, então... Daí, claro, a ideia O é doutorado é validar o simplificar. negócio. Não vamos fazer nada muito subir e descer, né? Não é Pega só fazer. o ponto máximo do skate ali. Muito bem. Várias perguntas, hoje rendeu. Sim. Esse é o legal, né? Esse é o legal da apresentação, que a gente tem bastante perguntas, né? Não sei, talvez podemos combinar. A gente o André organizou uma rápida apresentação sobre a proposta de extensão para o ano que vem. Não sei se a gente apresenta rapidinho, só para... Se o pessoal tem 10 minutos aí, a gente apresenta rápido e aí a gente mata esse assunto já, porque ela ainda precisa de discussão, então seria só uma apresentação inicial, né? Só da ideia que se teve, né? André? O que tu acha? Pode ser? Rapidinho. Pode ser? Por mim, não sei pelo pessoal. Eu vi o André fazendo um monte de perguntas, estava pensando, ele estava criando pergunta para não dar tempo de apresentar. Ô, André, se não tiver pronto, fica tranquilo, cara. Eu nunca te vi tão crítico assim, mas... tô brincando. Vou fazer piada aqui. Mas se não tiver pronto também, fica tranquilo, fica para outro dia. Mas tem alguma coisa ou não? Não, a gente fez os slides, né? Tá, a gente com a Val fez. junto, tá. Bom, não, então tá. Então acho que Não, vale a pena, né, gente? Quem puder ficar aí, a gente 10 minutos mesmo, não vamos discutir, só para dar uma olhadinha. Não, é bem tranquilo, eu a gente agradeço. montou ali. A gente até conversou, tipo, de não ser uma apresentação tão formal, tipo, a gente pode ir mostrando os slides e ir conversando. Tá, vou conseguir colocar aqui? Deu certo? Tá aparecendo, sim. Tá. Bom, então, bom dia. A ideia é a gente realmente está bem protótipo, assim, a ideia é a gente apresentar as primeiras conversas que a gente teve sobre o projeto de extensão de caminhada do ano que vem, 2022. Então, como a gente já tinha conversado algumas reuniões atrás sobre o de corrida, o projeto de extensão de corrida, a ideia é que agora os projetos de extensão sejam mais voltados para uma parte mais de avaliação. Então, não tanto aquela ideia de intervenção, de 12 semanas, aquela ideia toda, mas mais de avaliação. Bom, Val, quando quiser, pode... Tá, pode deixar. Se metendo. Então, os objetivos do projeto, então, a gente pensou em 3, então, ter esse serviço à comunidade, né? Então, ser um serviço de avaliação que traga respostas para a comunidade da EasyFeed, enfim, comunidade que frequenta ali a escola, dando respostas sobre os parâmetros de locomoção, parâmetros de caminhada. Também ter esse apoio aos profissionais de saúde, então, daqui a pouco fazer alguma parceria com profissionais de saúde que queiram fazer uma avaliação biomecânica mais detalhada da caminhada dos seus alunos, dos seus pacientes. Então, fazer esse meio de campo, assim, com os profissionais de saúde. E, claro, pensando no lado aqui do grupo, no lado da pesquisa, e montando esse banco de dados de avaliação de caminhada do Locomotion. Então, aproveitar que a gente já está lá reorganizando o laboratório, fazendo os treinamentos, então já fazer treinamentos de coleta e padronizar esse banco de dados de cinemática de caminhada do grupo. Então, para isso a gente vai ter que estruturar bem a questão da triagem dos participantes, né, das pessoas que vão ser avaliadas, vão ser coletadas, para
para que daqui a pouco, sei lá, daqui a 2, 3 anos, alguém quer usar esse banco de dados, ter o máximo de informações possíveis sobre as pessoas. Então, saber se é um idoso, nível de atividade física, se tem dor lombar, enfim, se é um atleta. Então, ter esse banco de dados com o máximo de informações possíveis nessa triagem para que isso possa ser utilizado lá na frente para trabalhos, para produção científica. Bom, então a parte prática, assim, então vai ser uma avaliação de caminhada na esteira, utilizando o Vico, com o modelo Plug and Gate, full body. Então, tem, se não me engano, 35, 36 marcadores. Então, a gente posiciona os 36, né? 36. 39 agora. Aumentou ainda. Então, 39. Então, fazer a coleta. A gente pensou, a princípio, na velocidade autoselecionada e velocidade máxima de caminhada do sujeito. Então, essas duas velocidades. E os dados de antropometria, massa, estatura, comprimento de membro inferior. Público-alvo, que a gente pensou a princípio, então, um público amplo, na verdade. Então, sem muitas restrições. Então, jovens, idosos frágeis lá, Parkinson, enfim, público que frequenta esse feed e que tem interesse em fazer uma avaliação biomecânica da caminhada. Porque pensando que, como uma das grandes vantagens, assim, o ganho do grupo vai ser esse banco de dados amplo, né? Então, quanto mais a gente restringir o público-alvo, mais restrito fica esse banco de dados, né? Mas, claro, vamos vendo. A questão, isso a gente conversou ali com a Val, né? A questão da avaliação. Quer falar um pouco? Acho que... Pode ser. Fala mais. Essa questão do público, né? A gente fala, tipo, ali entra a questão dos profissionais de saúde também, né? Então, a gente vai ter, a ideia é disponibilizar o laboratório para a gente ter um banco de dados bem variado, né? Então, sei lá, daqui a pouco o Ribas quer testar os atletas dele. Então, a gente pode fazer, segue o protocolo do laboratório, que daí aí vai ser a estruturação do laboratório. Então, chega, faz a análise de antropometria, bota os pontos, tudo certinho, faz as duas, no mínimo, as duas velocidades, né, a base e a máxima, e aí depois a gente vê se daqui a pouco vale a pena fazer alguma velocidade fixa, ou daqui a pouco uma corrida, uma autoselecionada de corrida. Então a gente tem que fechar essas coisas do protocolo do laboratório, né, que seria importante a gente ter esses dados. E a questão da avaliação ali de pré e pós, que a gente levantou essa discussão, é para a gente ter essa recorrência e ter a possibilidade de um grupo controle para possíveis estudos. Então, tu determina um tempo que normalmente, vamos dizer assim, que seja uma média dos estudos que a gente faz, sei lá, 12 semanas, 18 semanas, 20 semanas, 10 semanas, a gente estipula um tempo e aí a gente coloca para ter esse grupo controle. Então, faz a avaliação pré e aí, num segundo momento, entraria uma avaliação pós. E aí, para incentivar esse retorno dessa pessoa, a gente pensou muito, eu pensei, tive essa questão a partir da apresentação do Alberito, que ele falou sobre a dor lombar, que eles fazem aquela educação em saúde, que a pessoa assiste um vídeo, usa as aulas em vídeo, responde alguns questionários, e aí não tem muito envolvimento de intervenção, né? Então, a gente teria um protocolo de educação em saúde com alguns vídeos gravados, e aí direcionaria o público. Então, se for, por exemplo, para idosos, a questão de risco de quedas, a questão de segurança de caminhada na rua, e aí seria videozinhos curtos, responde alguns questionários, e aí já fica marcada essa pós-avaliação para a pessoa ter esse engajamento de, fiz a coleta, fiz uma intervenção, né, participei de alguma coisa e depois volta para fazer esse pós-teste, buscando esse grupo controle. Então, assim, o objetivo dessa intervenção seria montar grupos controle, né, que é uma dificuldade que a gente tem quando a gente vai fazer as intervenções, né. Pode ir, eu acho que no próximo tem tem a questão das marchas, agora pode ir contigo. Tá, essa questão de organizar bem a triagem, né, a anamnese, para a gente
recolher o máximo de informações desses sujeitos, para daqui a pouco, daqui a 2, 3 anos, não pensar, por que a gente não coletou o IPAC, né? Por que a gente não coletou o comprimento de membro inferior? Então, a gente organiza bem, sim, essa triagem, com as informações que a gente quer coletar desses sujeitos. Então, isso que a Val está falando, coletar na velocidade autoselecionada confortável e velocidade máxima, no mínimo. Então, eu vou coletar velocidades fixas também, alguma corrida. E daí isso também é questão de, a gente vai coletar, vai fazer a análise ali do recorte da passada, do ciclo de passada, e vamos, ali o Vicon também já facilita bastante de gerar essas curvas, esses valores de comprimento de passada, frequência de passada, de ângulos de joelho, quadril, tornozelo, ao longo desse ciclo de passada. Isso ele dá automático. Daí vai o nosso papel, nossa tarefa da gente fazer, ir atrás, preparar esse material que tenha os valores populacionais, os valores normativos da população dessas variáveis que a gente vai entregar para o sujeito. Então, por exemplo, vai ter ali a curvinha de amplitude de movimento do joelho em verde, a da população, e em preto do sujeito, para ele ter essa ideia de quão longe ou quão próximo ele está do normativo da população. Então, essa seria uma tarefa né, que a gente teria que fazer isso antes de iniciar as coletas, né? Preparar esse material. O comprimento de passada, velocidade autoselecionada de pessoas com 40 anos esperada é tanto. Então, já tem esse material pronto. Assim. Agora, essa das curvas da assinatura locomotora, isso a gente estava pensando assim, como uma forma de atrativo, assim, diferencial, talvez um pouco marqueteiro, mas daqui a pouco isso lá na frente pode virar algo mais produtivo academicamente. Mas eu lembro que até o professor traz isso na disciplina dessas curvas de posição do centro de massa nos 3 eixos, que o Minetti chama da assinatura locomotora. Então, daqui a pouco a gente preparar esse material, um gifzinho, um vídeo em 3D, assim, entregar para o sujeito, assim, algo bem. Daqui a pouco não vai ter um significado muito como a frequência de passada, tem que aumentar meu comprimento de passada. Vai ser algo mais, talvez, é quantitativo, mas para o sujeito vai ter uma avaliação mais qualitativa, né? Mais visual, é bonitinho, mas é uma forma de ter um diferencial ali do projeto, assim. Então, essa sugestão de ter esse retorno, ter esse relatório junto com esse gifzinho, esse vídeo com essa curva 3D. Que é uma curva de posição do centro de massa corporal ao longo do ciclo de passada, nos 3 eixos. E tem alguma chance da gente fazer esse lisajus ali com os programas do Vicon? Porque eu sei que tem um espaço para elaborar coisa dentro, né? Mas vocês acham que tem alguma chance ou é uma coisa ainda muito caixa preta para nós, assim? Talvez seja mais fácil botar no MATLAB, né? Dentro, porque eu sei que ali ele tem uma abinha para chamar o MATLAB, né? Dentro do Nexus. Eles são sincronizados. É sincronizado. Tem essa coisa que é mais avançada ainda, mas tem uma coisa anterior que eu lembro que dá para programar coisas ali dentro, assim, né? E só teria que ver se tem algum potencial de sair isso, porque, por exemplo, eu sei que sai centro de massa, isso deve ser das coisas mais básicas, né? Que esses programas têm. Mas talvez engendrar eles como estão aqui, né, que é numa esteira, né, talvez seja fácil, talvez não, mas pelo jeito vocês não sabem, né, não estão reagindo, é porque... a gente não chegou a... Tá. Não, é só para pensar. É aquela pergunta e resposta que eu queria falar. Tem a sincronização com o MATLAB. Daqui a pouco a gente consegue inserir no relatório as informações que saem dali. Mas dentro do MATLAB a gente também não sabe se dá... Porque assim, o desafio nosso é aprender a fazer o lisajus, né? Tem uns detalhes matemáticos ali que é um pouquinho mais complicado, assim, se a gente quiser usar realmente o raciocínio do artigo, né, do Minetti. Mas é isso, só para lançar para quem está mexendo, né? Para testar isso, ver o quanto dá próximo de um lisajus. Talvez seja até de um jeito que não use as equações de Fourier que o Minetti usa, né? Mas talvez seja até simples, né? Se sair, sim, melhor, sem MATLAB, inclusive, porque eu sei que eu ainda tenho... Se der com MATLAB também, ok. Mas fica aí a dica, né? Eu gostei da ideia, eu só estava fazendo a pergunta para ver se vocês já tinham alguma ideia disso, mas
mas sim, nós vamos ter que calcular de algum jeito, e eu gostei mesmo da ideia, tá? Acho que é bem útil e pode ser até mais. Depois nós, com o olho, aprender um pouquinho a dizer alguma coisa sobre assimetrias, coisa assim do que vem, né? E gostei muito da ideia. A única sugestão que eu dou, assim, num primeiro olhar, primeiro é que eu acho que a velocidade fixa, ela tem sido muito mais fácil para nós. Eu, inclusive, pensaria diferente. Eu pensaria assim, em duas velocidades fixas e determinar a velocidade autoselecionada do aluno, só para ter de forma qualitativa, do jeito que a gente faz, aquela teste. Sim. Né? E determina, para saber que foi e tal, mas determina duas fixas, porque a gente cada vez vê mais que quando a gente faz do outro jeito, a gente sofre 300 vezes mais do que quando é fixa. Quando é fixo, quase ninguém reclama. Né? Sim, Claro, porque daí bom, entra naquela discussão que a gente teve com a Elren, né, de a velocidade autoselecionada de uma pessoa é 1 e do outro é 4, né? Aí a gente está tentando salvar tudo, ver se tem uma, porque no final das contas, se tivesse a fixa, resolvia. Então eu sugiro fazer, já que é na esteira, faz duas fixas, talvez 4 e 6 km por hora, só que aí tem problema, quem for frágil talvez não faça, dá uma pensada nisso. E 4 e 6, por exemplo, e determinar a VAS, saber o valor, né? Aí está dentro do protocolo, botar ali. E pode ser uma parte da familiarização. Quase sempre. Na familiarização com a esteira já determina a VAS. Ótimo. E aí a possibilidade de corrida, mas aí a possibilidade de corrida para os, se for idosos, é mais difícil, né? Essa é a outra, eu não botaria nesse... Eu até estou pensando, vou dividir com vocês. Isso é uma coisa que o Léo Blodô, lá com o subgrupo da corrida, vai definir. Mas talvez a gente nem precise fazer aquele estudo lá que eu lancei no início. A gente discutiu um monte, está guardada aquela ideia. Mas daqui a pouco a gente pode fazer algo parecido na corrida mesmo. E aí fazer uma avaliação de corrida. Vai ter avaliação locomotion, caminhada e corrida, digamos. Mas usando o recurso que a gente tem, assim, sem criar um outro... Né? E aí deixa guardada aquela ideia lá dos pontos de inflexão dos japoneses, né? A gente vê, talvez um TCC de alguém, um mestrado de alguém, mais para frente. Né? Mas pode ser isso, tá, Léo? Fiquem à vontade para pensar nessa linha também, daqui a pouco, e desconsiderar. Né? Que não é perder, porque lá fica guardado, certamente. Lá a gente vai tocar um dia, mas não precisa ser o projeto de extensão. Aí pode ficar até parecido porque daí, da corrida, né? Claro que daí a questão... seria a organização do protocolo do laboratório, né? E não só a avaliação, né? Então, deixaria redondinho esse protocolo, né? Isso. Aí é protocolo de corrida, né? Talvez com duas fixas. Aí só troca para corrida. Até fazer a própria slide, VAS mesmo, pode ser. Sim. Não tem problema ver o que eles se sentem bem correndo, mas fazer duas fixas que são muito usuais, que vai ser provavelmente entre 10 e 12 km por hora. São as mais usuais, assim, de base. Né? Aí esse slide era mais em questão a intervenção, né? A educação em saúde, né? Então, essa questão de integrar essa questão com a avaliação da marcha, né? E aí, buscar essa educação com temas relacionados à marcha, né? Então, pode ser cuidados, recomendações, orientações de AVDs, então, das atividades de vida diária. E aí pode ser em formato de cartilha, em formato de vídeo. Isso a gente não conversou muito bem ainda sobre o assunto, né? Mas aí a gente botou como um exemplo, assim, se fosse público idoso, né? Seria uma cartilha com recomendações sobre quedas, por exemplo, e a realização e segurança das atividades de vida diária. E aí teria que ter um questionário relacionado com quedas e as AVDs. E aí algumas perguntas mais diretas, assim, sobre marcha, né? Porque é difícil tu ter um questionário validado que pergunte se tu percebe a tua frequência de passada, por exemplo, né? Então, daqui a pouco algumas perguntas diretas. Tu percebe que tu caminha, quando tu caminha mais rápido, quando caminha mais devagar, o que tu percebe? Algumas perguntas, assim, mais qualitativas, né, da marcha, né? E aí avaliar, então, depois de algum tempo, e aí dessa média de tempo, retornam para fazer essa avaliação, né? Então, já teria o grupo controle montado também a partir desse protocolo de avaliação da caminhada, né? É uma baita ideia. A única coisa que eu acho mas não sei se vocês pensaram de outro jeito, é que eu fixaria só essa coisa do... Assim, vai ter muito aluno, né, que vai ter treino, digamos, os alunos do Celari, né? Eu acho que a gente quem quer fazer, aí eu acho que poderia fazer também. Eu não fecharia só em quem vai ficar parado.
entendeu? Para ter o grupo controle, né? Eu não forçaria nisso. Agora, se a pessoa não vai ter, aí a gente entra com a proposta essa da... Pode ser. Mas eu Não precisa colocar para todo mundo, né? Eu abriria, assim, vai treinar, tudo bem, era importante a gente saber o quê e com a possibilidade para ir pós. Eu não sei se foge muito, tá, Val? Se tu achar que não, que tem que fechar, tudo bem, a gente arrisca, no pior das hipóteses, é não ter muito aluno, mas a gente vai... É uma coisa para se pensar, eu não tenho certeza também. Sim, sim. Porque daqui a pouco vale a pena, porque tipo, a ideia é na triagem ter essas perguntas, tanto fazer ou sei lá, fazer o IPAC, ou fazer o IPAC e ter perguntas, né? Para a gente ter essa caracterização da amostra bem fechadinha, né? Boa. Edson? Bem rápido, que só uma dúvida que eu fiquei com relação ao projeto, se essa avaliação da marcha, da caminhada, ela vai ser separada da corrida ou se vai ser o mesmo projeto? A princípio é separada, né? São coisas diferentes. Mas não, nada impede da pessoa fazer o protocolo de caminhada e o protocolo de corrida. Não, é porque eu estava pensando nisso também, de repente, se fosse um projeto amplo, integrado, que avaliasse locomoção de modo geral, quem fizesse, por exemplo, um teste de corrida, ele poderia ficar um tempinho depois e fazer já alguma coisa da caminhada, entendeu? E a outra coisa que eu pensei aqui, se fosse só da questão da caminhada, é o público-alvo, né? Acho que teria um pouco de dificuldade do pessoal externo buscar a faculdade para fazer uma avaliação de caminhada específica, né? Então, de repente, essa questão que o professor falou, da parceria com os outros grupos de pesquisa, ou a extensão ali com a Andrea, ou algum projeto do Cruel que tem a ver com caminhada, ou alguém do Apex, enfim, seria interessante ter, né? De repente tem algum projeto de pesquisa que vai avaliar a caminhada, mas que faça ali uma combinação, uma parceria, que ao mesmo tempo faça a avaliação que a pessoa precisa e depois faça uma padrão do locomotion, né? Então, de repente, acho que isso, assim. Porque quando a gente pensou no público-alvo, a gente, obviamente, pensou no público que acessa o centro natatório, né? Que daí os projetos do CRU, o pessoal que usa a piscina, o pessoal que vai ali no Celari. Então, por isso que muitos a gente usou bastante ali, idoso e Parkinson, né? Que é as que a gente tem contato, mas também tem o pessoal da piscina, né? Então, seria legal ter essa parceria, mas em relação às pesquisas, né? Então, vai lá, faz a pesquisa da pessoa e aí faz também o protocolo. Seria legal? Boa sugestão, vou deixar anotadinho. Acho que é isso. Eu acho que é isso da ideia principal, assim, que a gente teve, foi isso. Foi nesse sentido, assim. Só que daí, ao mesmo tempo, eu fico preocupada da questão de ter liberação já no início do ano que vem para a gente fazer esse tipo de projeto, né? Já não tem que pensar num plano B de online.